Está gravando? Está gravando. Então, vamos seguir. Nós estamos falando, portanto, dos fenômenos psicossomáticos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação do que nós conversamos até agora sobre a psicossomática? Não? Tudo certo? Débora, tudo bem? Professores, Que bom, cadê não, você aí? senhora Maria, tudo bem, Freire. Maria? Boa noite, Maria. Maria está Boa quietinha noite, lá. professor. Opa, ela Tudo falou. bem? Que ótimo. Então, nós Oh, podemos seguir, então, né? Tá legal. Então, sim. nós vamos seguir. Falando, então, da psicossomática. Entre tantas, tá aí mais uma, né? Doenças psicossomáticas. Também mata, hein, gente? A somatização desde criança. O desenvolvimento do aparelho psíquico é protegido pelas barreiras de contato ou paraexcitações descritas por Freud em Além do Princípio do Prazer. Isso Freud fez lá em 1920. As quais correspondem à função de película de proteção. A função materna é de caráter fundamental para assegurar o desenvolvimento e o equilíbrio da economia psicossomática do bebê. Então, o bebê também já começa a fazer uma psicossomatização, dependendo das condições em que ele está envolvido. O aparelho psíquico exerce, portanto, uma função essencial de assimilação e elaboração dos estímulos provenientes da realidade externa e do mundo. Ora, o bebê começa a descobrir que existe um mundo, como é que ele assimila isso? São estímulos. Começa a descobrir que tem uma outra realidade externa que não é só ele e que existem outras coisas. E aí começa a surgir, portanto, a elaboração do mundo interno, numa identificação do que é um ser. Traz em sua constituição e no seu funcionamento as marcas das experiências e vivências com o outro humano que o instituíram. Mas nessa formação, o bebê começa a identificar que tem outro também, que não é só ele. Marcas de satisfação e de frustração. A marca de satisfação, quando se agarra no peito, quando chupa e toma o leite proveniente do peito da mãe, de estar no colo da mãe, de estar no aconchego, mas também da frustração quando este peito falta. Quando ele vai para uma madeira, quando ele vai para uma chupeta. De dor e de prazer, de amor e de ódio. De amor quando vai no colo da mãe e se alimenta do peito da mãe. E de ódio quando é tirado deste peito da mãe, do colo da mãe. As relações com seus semelhantes, nos primórdios da vida, quando perturbadas, constituem um elemento potencial de instabilidades do funcionamento psicossomático, que vai estar sempre atuando por toda a sua existência. A mãe, ou cuidadores, porque tem aqueles que não têm a mãe, passa para cuidadores, então passa a ser uma mãe substituta, passa a ter um falso self. A mãe, ou cuidadores, geralmente avós, outros não são avós, contratam, quem tem dinheiro para isso, contrata profissionais para cuidar dos seus filhos no desenvolvimento. As babás. Então, a mãe, ela propicia ao seu bebê, através dos seus cuidados, além da satisfação das suas necessidades básicas, cuidados com
alimentação e higiene na satisfação material. Sua própria experiência afetiva e libidinal com as ações de cuidar, cujas marcas dessa experiência, aliada ao emocional do outro, passarão a fazer parte da representação do objeto. É muito interessante isso, esta influência que tem da perda da relação do objeto com a mãe e também da perda da relação de objeto com os pais. Um jovem paciente psicólogo que está fazendo terapia comigo me diz assim: eu tenho uma madrinha que quando ela vai na minha casa, eu saio de perto. Eu dou uma desculpa, eu caio fora. Eu não suporto ficar na presença dela. Então, pois é, mas é que essa minha madrinha, quando a minha mãe estava doente, ela foi lá para cuidar da minha mãe e transou com meu pai. E ela é a culpada pela separação da minha mãe com meu pai. Olha o que ele está carregando na vida dele. Somatizando algo até agora para poder resolver isso. E essa madrinha, em determinado tempo, foi cuidadora dele. Então, aquele afeto que foi colocado, que esta mulher causou a separação dos pais, porque ela transou com o pai dele, esse afeto, quando ele lembra disso, ele vem com toda aquela força, com raiva daquela pessoa, então ele não suporta a presença daquela pessoa. Então, os cuidadores, as mães, tudo transmite isso para a criança. Além de que a questão, nós estamos falando dessa necessidade básica, alimentação, higiene, na satisfação material, esta experiência afetiva e libidinal com as ações de cuidar, cujas marcas dessas experiências, aliadas ao emocional do outro, passarão a fazer parte, portanto, da representação de objeto. Como para esse cara, esta madrinha dele é um objeto mau. O objeto é sempre externo, animado, inanimado, porém deve ser distinto do sujeito, ou do self, para quem deve ser psicologicamente significante. O investimento objetal significa investimento da representação mental ou de outra pessoa com pulsões, ou energia libidinal, ou energia agressiva. Então, quando falamos de investimento objetal, é entender que nós colocamos, que as pessoas colocam a sua energia em cima de um objeto. Objeto é uma pessoa, uma coisa, assim por diante. O traço minêmico de um objeto pode servir de modelo para futuros investimentos, como também o objeto interno pode se constituir no modelo para futuros investimentos objetais. Aí, no processo psíquico, as representações do self são modificadas quando assume aspecto daquele objeto em que está fazendo o investimento objetal. O objeto interno também pode servir de modelo para uma identificação. Aí, na esfera somática, o que acontece? Esse organizador, ele viabiliza o funcionamento do diacrítico sensorial, devido à mielinização quase completa das vias neuronais, que propicia a ordenação dos órgãos efetores, da postura e da motricidade. Aí nós temos um funcionamento, veja que interessante, mostrando o neurônio.
Mitocôndrias, numa célula, vesícula com neurotransmissores, a venda sináptica, proteínas, receptores. É uma célula. Membrana pré-sináptica, cista de liberação e membrana pós-sináptica. E aqui sempre passando, portanto, a energia, proteínas receptoras. Tudo isso envolvido num complexo que é a estrutura do ser humano. Os traços da memória se estruturam e se avolumam na esfera mental, propiciando a sequência de ações dirigidas e diversificadas, o que vem tornar possível, portanto, o funcionamento do ego. Pelos traços de memória, pelo temperamento, pelos seus valores internos, tudo isso vai formando, portanto, um ego que poderá ser fortalecido, poderá ser fragilizado. O desenvolvimento e maturação do aparelho congênito no plano da organização psíquica permitirá uma descarga de tensão afetiva de forma intencional e dirigida, promovendo meios de satisfação das necessidades e equilíbrio psicossomático pela diminuição do nível de tensão psíquica. Ora, promovendo meios de satisfação das necessidades. Necessidade não é desejo. É isso que nós temos que entender. Que necessidade não é desejo. Necessidade é aquela necessidade que você tem de um alimento, a necessidade que você tem de tomar uma água. O desejo já é outra coisa. O desejo de encontrar com alguém, o desejo de tomar um vinho, o desejo de comer uma carne que você aprecia. Mas não é necessidade, a necessidade é um alimento. O alimento não especifica o que é que vai te alimentar. Esse meio de satisfação das necessidades e equilíbrio psicossomático pela diminuição do nível de tensão psíquica, porque à medida que vai aumentando a tensão para suprir uma necessidade, seja ela qual for, vai aumentando, portanto, uma tensão psíquica em busca da realização. A estruturação progressiva do aparelho psíquico, de acordo com Freud, irá delineando as funções e as fronteiras entre as instâncias psíquicas do id, do inconsciente, do ego, que é esse self, e do mundo exterior. Como também na questão do eu e do não eu. Fazer uma identificação do que sou eu e do que não é eu, o que não me pertence, o que é do outro. O estilo de comunicação do desenvolvimento da criança modifica progressivamente quando esta começa a se colocar em pé e inicia sua marcha. É incentivada a andar, a descoberta de que pode andar, está descobrindo uma outra realidade externa. Já tem que sair do colo, começar a ficar independente. A conversa marcada por sons e gestos, sons que às vezes nós não compreendemos, mas gestos talvez sim, criadoras de um clima especial de prazer recíproco, é substituída progressivamente por ordens, pelas proibições, por reprovações, pela iniciativa necessárias e frustrantes para a criança. Além de privar do prazer anterior, pois a mãe passa a usar gestos e palavras que com frequência são negativas. Aqui começa a dar elementos para ir se formando um superego. E o self está ali recebendo tudo isso que ele não entende por que isso está acontecendo.
Por que eu não posso mais fazer o que eu fazia? Por que eu não posso mais brincar disso ou daquilo? Por que a minha mãe está dando ordem, está me proibindo? Por que ela está me reprovando? Tudo isso vai começar a consolidar os valores internos que vão ajudar a estruturar, portanto, a personalidade na fase adulta. Os fenômenos psicossomáticos foram estudados por Freud em 1891, em seu trabalho sobre afasias, e no famoso caso Dora, quando se referiu que podem existir algumas áreas orgânicas de extensa sensibilidade, empregando o termo complacência somática, as quais condicionam, facilitam, descarregam e se tornam cenário Ô, para professor, determinados estados emocionais. Oi. eu tô lendo afasias, tá? E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que pegar toda a, vamos dizer, vamos dizer, a parte do cérebro e começar a estudar a parte principal, assim, o neotex, o sistema límbico, o complexo reptiliano, e fora o restante, né? Sim. E eu acho assim, esse livro do Freud, ele é assim, é algo que, não sei, é como se fosse o primeiro beijo dele com a psicanálise, assim. Sim. Maravilhoso, assim. Só para Sim. avisar, né, pessoal? Ótimo, muito bem. Na escola de Chicago, foram estudadas e descritas 7 doenças psicossomáticas, atribuindo a cada uma delas uma especificidade psicogênica. A primeira, asma brônquica. Depois vem úlcera gástrica, artrite reumatoide, retocolite ulcerativa. E assim vai. Hipertensão essencial, tirotoxicose e várias outras que vai se fazer análise clínica, exames clínicos, e não encontra nada. No entanto, a pessoa tem a doença. A famosa bombinha, daquele caso do fotógrafo, né? Quantas pessoas que usam essa bombinha, que usam então, outro tipo de medicação e não resolve. E aquilo passa a ficar crônico. Se ela não resolve aquilo que está provocando a psicosomatização no transcorrer do seu desenvolvimento como pessoa adulta, aquilo vai se tornando crônico. O crônico é aquilo que se repete sempre. Extremamente complicado conseguir remover isto. A hipertensão arterial, que está mais alta do que a normal. Se exames repetidos da pressão arterial mostrarem que ela está 14/9 ou mais alta, aí pode ter certeza, você está classificado como hipertenso, quadro de hipertensão. A pressão arterial elevada ou baixa gera complicações à saúde. E lógico que isto também vai afetar o funcionamento da psique. Veja os valores de referência da pressão arterial. Hipertensão. Igual ou acima de 14/9. 14, a sistólica, a que bombeia, joga para o lado esquerdo do coração. E a diastólica é aquela que puxa o sangue que está voltando, aquele sangue que já está com toxinas, aquele que já está escuro, aquele sangue sujo. Ele tem que puxar. É como que nem uma bomba de poço. Um é bomba de poço e o outro é bomba de pressão. A tensão normal, 12/9, nós vamos encontrar 12 sistólica, é a pressão que está utilizando para bombear. 11 é uma pressão boa, 11/7, 12/7, até 13/7. E abaixo, nós vamos encontrar 7/6,
Tensão normal, 12 por 9 ainda está na tensão normal, mas já está chegando num limite. Na pré-hipertensão, faixa de 12 a 13,9 sistólica e 8 a 8,9 diastólica, pré-hipertensão. Na hipotensão, inferior a 9 por 6 ou a 90 ml e 60. Nós temos aí no grupo uma médica, a Sara, pode muito bem, se ela puder, dar sua contribuição para falar um pouquinho sobre a pressão arterial. Se você quiser, Sara, pode ser? Mas é esses aí os valores, né, professor? São esses valores, né, Sara? Esses os valores, é isso aí. E ela tem muito a ver com o emocional, né? Sim. Tem muito, muito, muito. De fato, quando bate o emocional, ela pode tanto subir como baixar, né? Depende da pessoa, né, Sara? Geralmente ela vai nas alturas, né? Vai nas alturas. Geralmente é por aí. A psicosomatização leva para as alturas e leva para pressão baixa. É muito difícil para o paciente psicossomático aceitar sobre a origem psíquica de seus males. Está trem danado para trabalhar, não? O paciente psicossomático aceitar sobre a origem psíquica dos seus males. Porque, geralmente, o paciente psicossomático já é adulto. E tem aqueles que têm um aspecto da formação da sua personalidade que se acha que sabe das coisas, que é dono da verdade. E quanto mais maduro, mais difícil de trabalhar, porque cria uma carcaça de defesas. No entanto, esse paciente psicossomático, se aceitar que o seu incômodo é psíquico, ainda assim é de forma superficial. Ele pode fazer um concordar cognitivo sem a profundeza emocional que ele precisa tratar. O trabalho analítico demora em reverter essa situação. Depende muito de cada pessoa. Os padecimentos somáticos deverão ser primeiro percebidos como dores mentais, para que possam, então, serem acessíveis ao trabalho analítico e, assim, promover um insight interno. Que interessante, promover insight interno. Aí nós vamos falar que quando se promove um insight interno, você toma consciência daquilo que está fazendo mal para você, e aí o seu consciente vai resolver se continua carregando aquilo ou se joga fora. Quando falar que vai jogar fora, quando ele faz a catarse, é quando ele expurga um afeto que está carregando a vida inteira, que está se manifestando e ele não sabe de onde vem. O caso que eu contei agora há pouco, desse psicólogo, que ele não consegue ficar na presença dessa... E foi madrinha dele, hein? Ele não consegue ficar na presença dela, ele sai. Então, como ele agora contou isto, geralmente quando conta, a consciência começa a trabalhar isto. Então, é possível que ele venha fazer uma catarse para se livrar disso, porque adianta ficar carregando isto dentro de si? Se o pai já morreu, se a mãe já morreu, e é tudo tão distante, porque isso aconteceu quando ele era criança. Aí ele me diz assim que ele já perdoou essa mulher, ele já perdoou ela. Tá bom, mas está faltando você perdoar uma pessoa. Ele falou, quem? Você mesmo. Você se perdoar por ter condenado. Aí, gente, certos acontecimentos aparentemente externos, bastante carregados no aspecto emocional, são efetivamente os mesmos que já apareceram no estágio pré-catastrófico,
nomeados pelo paciente como dores nos joelhos, dores nas pernas, no abdômen, nas orelhas, o desespero, help me. E quando aparece esse quadro, nós estamos focados, portanto, é o ego que está gritando. E chamado pelo analista de objetos internos. O ego é que está gritando por causa de objetos internos que estão machucando, de acordo com a fala de Bion. As mudanças de sensações dolorosas que provocam sofrimento, e este pode ser provocado também no analista pelo paciente, é aí que está a contra-transferência. São denominados de sensação ou situação catastrófica devido ao estado confusional e ansiedade depressiva que possa provocar. O analista tem que saber trabalhar com tudo isso sem se afetar. E se afetou, lembrar, todo afeto que me afeta é meu afeto. Preciso fazer minha análise. Certo? É comum que no paciente somatizador, isto venha acompanhado de actings preocupantes, ações preocupantes, act-outs, e sensações corporais, como sintoma de despersonalização, sentimento de somatizações, de desorganização interna. Um órgão ou uma função corporal, sem distúrbio de natureza orgânica, nos estados psicossomáticos, eles podem agir como se tivesse sido chamado a reagir psiquicamente a uma situação conflituosa, percebida como uma ameaça biológica. Aí está uma doença do intestino, do cólon. É como se o corpo procurasse se desembaraçar de uma substância tóxica sem a exposição a determinado veneno. Aí provocando, portanto, retocolite ulcerativa, uma úlcera no reto, é o intestino que se esvazia sem parar, diarreia, ou aquele que tranca o intestino, não consegue evacuar. A função respiratória pode ser inibida, cai o movimento da função respiratória. Na asma brônquica, então, é um sofrimento, não entra ar. Em que o indivíduo é incapaz de expulsar o ar dos seus pulmões, falta ar porque ele não consegue expulsar aquele ar que ele tem que jogar fora, que já está contaminado. Os fenômenos somáticos, como esses tipos exemplificados, são mensagens enviadas pelo psiquismo, quando este sente a ameaça pelo reaparecimento de acontecimentos dolorosos, culpabilizantes ou ameaçadores, cuja representação é lançada para fora do consciente. Se lembram do caso do fotógrafo? 2 bombinhas. Se uma acabar, ele tinha outra de reserva. Reaparecimento de acontecimentos dolorosos. E que acontecimento doloroso foi esse? Ele casado com 2 filhas, mas se meteu em aventura com outras mulheres e encontrou uma mulher muito mais jovem, com a qual ele tinha dificuldade de ter uma relação sexual, ele precisava tomar Viagra, e mesmo tomando Viagra não conseguia ter uma ereção adequada para a relação sexual, porque ele estava com aquele sentimento de culpa pela traição que ele fazia. E com isso, lançando para fora do consciente, aquilo ameaçava reaparecimento de acontecimentos dolorosos, sentindo culpa de algo que poderia acontecer, quando a mulher dele ficou sabendo que ele tinha feito. E com isso ela queria a separação. Isso também se resolveu, depois que continuou com as terapias e que viu que o melhor caminho, então, realmente não tinha mais jeito, era a separação. Aí acabou a crise de asma, não tinha mais asma.
Então, quando tudo isso é jogado para fora do consciente, para de incomodar. Ao mesmo tempo em que essas reações possam pôr em perigo a vida da pessoa, o protegem também de um dano físico, de atrofias. A psicologia analítica entende que a doença, como parte do desenvolvimento autorregulador da psique, discute a natureza simbólica da pele, suas expressões patológicas pela pele. A pele é de extrema importância. É o maior órgão do corpo humano, sensível em todos os pontos. De extrema importância tanto do ponto de vista anatômico quanto psíquico, devido às suas características de proteção, delimitação e troca com o meio exterior. Constitui, assim, o maior órgão do corpo humano com sensibilidades as mais variadas. A pele está intimamente ligada ao sentido de identidade, uma vez que este depende da capacidade do sujeito de se reconhecer na peculiaridade de sua forma. A forma que o indivíduo tem é portadora de sinais que remetem a significados fundamentais do próprio ser e que podem ser captados na análise de sua apresentação. Que a própria pele da pessoa está mostrando para nós efeitos que ele está passando por alguma psicosomatização que ainda desconhecemos. Existem expressões comuns no dia a dia, tais como a flor da pele. A flor da pele significa aquele que explode com facilidade, aquele que perde as estribeiras. Ele está sempre a flor da pele. É uma questão de pele também, um contato com outra pessoa. Ou outra frase, eu não queria estar na pele dele ou dela, entendendo que vai ser uma situação complicada. Isso são processos de identificação de um outro. Contido nessas falas, sendo a pele uma camada externa do corpo que proporciona sentimento do outro em relação a si mesmo. Daí que volta a falar, todo afeto que me afeta é meu afeto, é pele. Está no sonho. Os traços minésicos adquirem valor representativo, propiciando novas ligações para as excitações que solicitam o organismo. Segundo Freud, o sonho é a manifestação de desejos reprimidos no inconsciente e que se manifesta de uma forma mais variada, aparecendo símbolos e sentimentos que podem ser identificados e saber o que realmente é a origem daquele afeto. Mas o sonho exerce uma função de proteção diante do excesso, de guardião da maturação e dos processos de individuação. Porque o sonho ele não tem fronteiras, ele não tem limite, ele não tem época. Ele é atemporal. A gastroenterologia, com essas fantasias ligadas à oralidade, que acompanham a ingestão e metabolização de alimentos ou medicamentos. E as fantasias da analidade que se manifestam nos problemas de diarreia, prisão de ventre e assim por diante. Aí estamos falando da medicina. Da mesma forma, acontece na cardiologia, quando facilmente são identificados sintomas cardiológicos ligados aos temores de morte. Mas sintomas também cardiológicos devido a situações estressoras em que a pessoa possa estar vivendo. E com isso provoca-se arritmia, provoca alteração da pressão arterial e assim por diante, outras manifestações cardíacas.
A prática na clínica tem mostrado que grande parte das manifestações somáticas pode ter como componentes básicos uma forma primitiva de expressão e de defesa que é a culpa. Veja só a expressão desta figura que está aí, movendo os olhos, é a expressão de quê? De dúvida, de culpa. São os componentes básicos que nós temos que observar. O indivíduo aprende a falar e se defender com o corpo. Com o corpo, ele obtém atenção e cuidados que necessita. Com o corpo, ele exprime desejos e fantasias. Com o corpo, ele enfrenta situações estressantes e, muito provavelmente, com o corpo, ele se recrimina e ele se culpa. E com o corpo, além de exprimir desejos e fantasias, ele realiza seus desejos, ele realiza suas fantasias. Com o corpo, ele tem prazer. Portanto, a utilização do corpo, ainda por alguns, meio de autopunição, merece um destaque especial por sua característica psicodinâmica. Esta situação representa uma reação e defesa a um estresse interior, proporcionado por algum conflito íntimo. E é assim que o sujeito se impõe ao sofrimento. Autopunição. Quando ele faz uma autopunição, uma automutilação, ele está punindo a ele mesmo, o sentimento que ele tem internamente dentro dele. Na psicossomática, ele pode estar bloqueando, afetando os seus órgãos internos, porque ele está se autopunindo por alguma coisa. É um conflito íntimo. Muitas vezes ficam evidentes as condutas mórbidas e autodestruidoras de pacientes que são politraumatizados. Nossa, múltiplas traumatizações. Portadores de diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial crônica, úlceras varicosas, como se eles agissem de forma a agravar as suas doenças. E é interessante que se não faz um tratamento da psique, e faz tão somente o tratamento médico, por mais recursos que o médico possa utilizar, ele não consegue retroceder ou amenizar a doença. Porque ele continua alimentando na sua tensão interna, no seu conflito íntimo, essas doenças estão se manifestando. Descuidados abusam da dieta. Fumam, comem salgado de tudo quanto é tipo, andam demais inconsequentemente, bebem. Isso não quer dizer que todos os portadores dessas afecções exibem tal comportamento autodestrutivo. Mas seus frequentes deslizes em relação aos cuidados terapêuticos que deveriam tomar apontam para uma forma inconsciente de perpetuar a doença como forma de manter o autoflagelo. Passa a ser um hipocondríaco doente. Porque tem prazer na sua doença. Que coisa, não? Devido às pressões culturais e sociais, surge ambivalência na mulher em relação à maternidade. O desejar e o não desejar o filho. Olha que coisa. Amá-lo e odiá-lo. Caminho lado a lado na realidade interna e externa da mãe, que muitas vezes muda seu papel e abafa desejos, como um modo de minimizar a culpa que possa estar sentindo. Impressionante como isso afeta a minha gente. Aquela cantora que está grávida, daqui a 2 semanas ela vai dar à luz,
Ela sente agora que está para receber a filha dela, cuidando, estudando, porque hoje tem recurso para isso. A mãe, no passado, não tinha os recursos que tem hoje, de conhecimento, mas quando a mãe ficou grávida, eles eram muito jovens. O pai, ele estava entrando na faculdade. A família não concordou que ele se casasse com ela. Então o pai abandonou a filha antes de nascer. Por força da família que fazia pressão. A mãe, quando ficou grávida, ela não queria a gravidez. Então, já na fecundação, já houve um processo psicossomático da rejeição. E agora, esta mulher que está para dar à luz, com toda a orientação que ela tem, já faz análise há mais de 10 anos, evoluiu bastante, ela sente essas sensações lá desse seu período. E o pai só voltou a se encontrar com a mãe quando ela tinha 2 anos de idade. Então, cadê aquela presença do pai, tão importante na fase primária do desenvolvimento? Não teve. E toda essa dor vem à tona e ela chora. Ainda bem que está colocando para fora agora, né? Porque vai ter uma filha. Então, o fato de desejar ou não desejar o filho, como já somatizou no feto, amá-lo ou odiá-lo. E a mãe, às vezes, ela odeia o filho ou a filha. Este caso, quando o pai soube que a namorada ficou grávida, ele caiu fora. Então ela passou a odiar o filho, a filha que vinha, porque a filha tinha afastado o pai. Assim, caminham lado a lado na realidade interna e externa da mãe, que muitas vezes muda seu papel e abafa desejos, como um todo de minimizar a culpa que possa estar se sentindo. Isso está bem fresquinho isso que eu estou falando para vocês, porque antes de começar a aula eu estava fazendo um atendimento especial dela, fora do normal. Que como já está para dar à luz daqui a 2 semanas, eu me prontifiquei a atendê-la na hora que ela quiser, porque eu sei que tem tantos traumas ali e que com isso posso tranquilizá-la para que ela possa fazer esse papel de mãe que tanto que ela quer fazer e poder dar à luz uma criança com mais tranquilidade. A psicanálise situa o psiquismo em relação imediata com os instintos, os quais procedem diretamente do corpo somático. Instinto procede diretamente do corpo somático porque ele é da natureza humana. Chegando à concepção de um psiquismo como aspecto do corporal, capaz de influir diretamente e com precisão nas funções do organismo. Estas conclusões, Freud as obteve com o estudo das neuroses, considerando que nestas costumam coexistir sintomas de índole orgânica ao lado dos funcionais. Que coisa, não? Índole orgânica ao lado dos funcionais. Então, numa psicosomatização, situações em que a pessoa viva, que faz funcionar determinada coisa, que estaria funcionando bem, mas que afeta a parte orgânica. A Escola de Psicossomática de Paris, até parece que é Covid agora, né? Nessa imagem que está aí. Mas pode ser também, porque está gerando uma neura muito grande e obsessão, criando transtornos de toque, de obsessão compulsiva. Na Escola Psicossomática de Paris, há quantos anos atrás, mais de 100 anos, através dos seus psicanalistas, cunhou a expressão pensamento operatório
para designar o estado mental de certos pacientes como somatizadores. Pensamentos operatórios, aqueles que operam dentro da pessoa, somatizando. Ao postular sobre o que se passa na neurose de angústia, Freud assevera que o ego não consegue conter e processar a demanda de uma carga excessiva ou penosa de sentimentos e pensamentos. Ocorrendo, então, o agir em vez de pensar. Professor, aí passa a ser impulsivo. Oi? Sério mesmo, nessa parte aí que eu li, né, a apostila, eu, assim, até então... Enfim, é bem complexo, né, ser humano, porque de qualquer forma, a pessoa não quer pensar. Então, ela faz o quê? Ela é como se fosse um copo, né, que começa a ter muita água e não tem mais, bota para fora. Ou Sim. seja, é algo assim. É, Sim. tipo, não tem mais borda. Sim. Em outras palavras, chuta o balde. Boa. Chuta o pau da barraca. Aí a casa cai. Aí eu vou te dizer, quando tu é sanguíneo, isso é super normal, né? Colérico. É, também. O colérico, principalmente, esse chuta o pau da barraca, esse chuta o balde com facilidade. Uhum. O sanguíneo, quando se for excessivamente sanguíneo, também ele é agressivo. Uhum. Mas se ele for sanguíneo e fleumático, então uma coisa compensa a outra. Por isso, no estudo do temperamento, para a gente identificar, porque todos nós temos essas características do temperamento. E se nós conseguirmos equilibrar, de acordo com a nossa neurolinguística interna, um pouco de cada um, e colocando mais forte aquele que tem a melhor característica, para você, nós vamos dizer para você qual é a melhor característica. Aquele que é melhor para você, você que vai escolher. Porque cada um é de um jeito. Aí sim consegue ter um equilíbrio. Então, volta aqui. Ao postular sobre o que se passa na neurose de angústia, Freud assevera que o ego não consegue conter e processar a demanda de uma carga excessiva ou penosa de sentimentos e pensamentos que vêm lá do fundo da alma, do fundo do inconsciente. Ocorrendo, então, o agir em vez de pensar. Voltando aqui à fala desse psicólogo, o que ele faz? Porque vem uma carga excessiva penosa de sentimentos e pensamentos em relação àquela madrinha, e que ele também sente culpa por tê-la culpado, porque ele não entende isso, ele não entende a força sexual. Aí age em vez de pensar, porque não consegue ficar na presença dela, então ele age, ele cai fora. Interessante, né? O pensamento operatório não deve ser entendido como um mero desdobramento do impacto causado pela ocorrência de uma somatização. Segundo esse raciocínio, e sim como um fator associado ao adoecimento. Então, o pensamento operatório, que já está somatizado, desdobramento do impacto causado pela somatização, ele vai desenvolvendo uma operação no pensamento de que está doente. E aquilo pode se tornar crônico. Eita maravilha, olha aí. Mulheres, mães, o que influenciam na somatização? O pensamento operatório, em sua etiologia, é um modo de funcionamento psíquico que se encontra intimamente relacionado a desarmonias afetivas ocorridas na primeira infância, em virtude do desempenho inapropriado, tanto pelo excesso como pela falta, ou insuficiência à função materna.
As pessoas, os indivíduos operatórios, na maior parte dos casos, foram educados por mães autoritárias, deprimidas, negligentes, superprotetoras, ou que, por um motivo ou outro, não se mostraram capazes de proteger seus filhos das tensões que o acometeram no início da vida. A lexitimia, que é a dificuldade dos pacientes somatizadores, conseguirem fazer uma leitura de suas emoções. A palavra lexitimia quer dizer privação. E lex, que significa leitura, e timos, que significa glândula, responsável pelo humor. Na causa da lexitimia, existe um substrato neurofisiológico, as dificuldades de simbolização das vivências emocionais, as quais resultaria de uma falha das conexões neuronais entre o sistema límbico do cérebro, que nós mostramos lá aquele funcionamento, inclusive já de células, que é responsável pelas emoções. E isto mais o córtex cerebral, que tem capacidade de síntese das percepções, julgamentos e antecipação das ações. É bem interessante quando encontramos uma pessoa que se manifesta com lexitimia. Privação, veja só o que significa leitura. Um problema neurofisiológico. Em lugar de reprimir as pulsões do id, como sucede nos indivíduos, ou de denegar, como ocorre com os indivíduos perversos, ou mesmo forcluir é um termo lá de Lacan, que nós vamos ver lá na frente, forclusão, que é excluir, colocar para fora, como acontece no paciente psicótico. Os pacientes somatizadores se utilizam do pensamento operatório. Ou seja, há um superinvestimento da libido em tudo o que existe de concreto, como principalmente em seus sistemas corporais. Investimento da libido no seu problema de somatização. É como se esses pacientes somatizadores fizessem um curto-circuito direto, curto-circuito mesmo, uma confusão elétrica na cabeça entre as suas angústias e os seus sintomas corporais, sem passar pelo pensamento. De acordo com Zimmermann, foi meu grande professor em 2003. O termo emoções negativas se refere às emoções que produzem uma experiência emocional desagradável. Ansiedade, raiva, tristeza, ansiedade. Parece que eu vou desmaiar. Está me faltando ar. Eu não aguento ficar sobre as minhas pernas. Eu vou cair. É o corpo que está falando. Que por algum motivo que aí não conhecemos desta figura, mas são emoções negativas. E essas emoções produzem as emoções, a experiência desagradável, um mal-estar incrível. As emoções positivas são aquelas que geram uma experiência agradável, tais como a alegria, a felicidade e o amor. Isso é mais fácil da gente ver. Aí está. Opa, eu consegui. Eu sou o cara. Eu sou bom. É experiência agradável. Hoje eu estou feliz. Eu consegui o que eu queria. Eu realizei o meu trabalho. Ganhei aquela gata hoje. Oba! E ela também. Oba, ganhei aquele gato. Isso traz felicidade, porque a felicidade é a realização dos seus desejos. E se trata de um relacionamento, o amor que vai sendo desenvolvido pela pessoa. As emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la.
Então, a emoção positiva te leva para um quadro bom de saúde, de bem-estar. E a negativa vai afundar a pessoa, vai provocar doenças. Em períodos de estresse, quando as pessoas desenvolvem muitas reações emocionais negativas, você vê isso na carga da pessoa, na fala da pessoa, tudo para ela é negativo. Qualquer coisa que você fala, ela tem um argumento negativo. É uma carga emocional negativa que habita dentro da pessoa e com isso traz uma série de complicações psicossomatizadas. Uma das principais é batimento cardíaco acelerado, ansiedade excessiva, manias através do toque. Aí o que acontece? Essas doenças relacionadas com o sistema imunológico, vem a gripe, a manifestação de herpes, tão comum que as pessoas têm, que a herpes, até agora que eu saiba, não tem cura, ela fica latente. Quando afeta, portanto, a sua imunidade orgânica, é porque o seu psicológico alterou alguma coisa. E aí a herpes se manifesta. Diarreias, minha gente, como isso provoca reação. A pessoa recebe uma notícia desagradável, aquela que somatiza rapidinho, na hora ela tem diarreia. Ela tem que correr para um banheiro. Ou outras infecções ocasionadas por vírus oportunistas que vão afetar o sistema imunológico. Entanto, olha aí, o bom humor, o riso, a felicidade ajudam a manter ou recuperar a saúde. A importância de participar de pessoas que têm um bom humor, pessoas que riem, pessoas que demonstram felicidade de existir, porque estão realizando no dia a dia as coisas mais simples da vida que as deixam felizes. Que não precisa de muita coisa para ser feliz. São coisas simples. Como ter a oportunidade de levantar cedinho e ver o sol nascer, que coisa linda, que felicidade que dá aquilo, aquele bem-estar. Se estiver no meio da natureza, se estiver numa praia, então, muito melhor. Faz um bem enorme. E com isso, quando a pessoa fica bem, a possibilidade de vírus te atacar diminui, porque a sua imunidade se fortalece. E se já estiver atacado por alguma doença, alguma moléstia, também a felicidade ajuda a manter e recuperar a saúde. Portanto, um trabalho linguístico de falar em coisas boas, em coisas alegres, fazer a pessoa rir, é um processo de recuperação. Mas dentro das emoções negativas, uma das reações emocionais que mais se tem estudado é a ansiedade. Mas uma que tem que se levar muito a sério é o ódio, a raiva, que é veneno da alma. Quando nós falamos então dessa emoção negativa, que provoca ansiedade, é um estado emocional reconhecidamente associado a múltiplos transtornos. Uma segunda emoção negativa poderosa, que esta uma raiva violenta, é uma doença que tem estreita relação com os transtornos cardiovasculares. Fica com tanta raiva que o coração explode. Tem que bombear tanto para extravasar a raiva, aí tem um infarto. Ainda na ansiedade, que pode ser considerada como uma reação natural, que se produz diante de certos tipos de situações nas quais a pessoa necessitaria de recursos adaptativos extras.
Nós podemos observar, e você também passar a se observar, como é que você come? Você come rápido? Mesmo tendo tempo para almoçar, você come rápido? Por que come rápido? Consegue sentir o sabor dos alimentos? Consegue mastigar os seus alimentos para fazer uma pré-digestão adequada e assim cuidar bem do seu organismo? Ou com aquela voracidade, que mal mastiga e já engole tudo que nem um cachorro? As situações onde se desencadeiam a reação de ansiedade têm em comum, em geral, a previsão subjetiva de possíveis consequências negativas para o indivíduo. A ansiedade é o que acompanha a pessoa. A gente começa a observar os que estão ao nosso redor e ver o quanto de ansiedade tem e observa a si mesmo o que você tem de ansiedade para você resolver. Quando se fala em alimentação, fica visível a ansiedade da pessoa quando ela come. Mas você vai tomar uma cerveja, também se observa o grau de ansiedade. Não saboreia a bebida. Bebe tudo. Aí já coloca o segundo copo. Quando passa, então, a saborear e devagarzinho, o grau de ansiedade está diminuto. Portanto, é possível controlar a ansiedade. Diminuir a ansiedade quando você observa com você mesmo. Mas você pode observar uma pessoa que está com quadro ansioso e pontuar. Você está com uma ansiedade, está bem visível a sua ansiedade. Por quê? A forma como você está falando, a sua respiração está acelerada. Você está respirando somente com a parte de cima, você não respira com a parte de baixo? Você está respirando somente pelo nariz? Ou está respirando só pela boca? Você está ofegante? Tudo é feito de ansiedade, que vai levar a consequências negativas. Teste de ansiedade. Quem fez o seu? Alguém fez? Rapidamente, sem marcar. Você fez? Rapidamente, sem marcar, mas... Eu fiz também, professor. Quer falar dele? Fique à vontade, Não, se não achei... quiser. Que não faz muito sentido eu falar sobre isso. Já mudou. Ficou bem entendido o que é para colocar? Uhum. Ok. Cansaço físico experimentado no final do dia. Frequentemente, muitas vezes, foi muito afetado por isso. Vai colocar lá que nota. 5. Cansaço físico no final do dia. Eu tenho regularmente, nem muito nem pouco. Foi pouco afetado por isso. Vou colocar lá o 3. Cansaço físico experimentado no final do dia. Raramente eu tenho. Praticamente não foi afetado por isso. Vou colocar 1. Ficou claro assim para vocês? Ficou dúvida? Então tá. Então nós vamos ver aqui agora. 40 a 50 pontos. Alto nível de estresse e ansiedade. Quantos pontos você fez? Quantos você fez, Rose? Sabe? Oi, Como professor. Não, tô aqui. Eu não fiz, professor. Ah, quem falou? Foi a Mônica que fez? É a Mônica. Quantos pontos você teve, Mônica? 30. 30? Que legal. Vamos analisar aqui. Não estou louca ainda. Tá bom, tá muito bom. Mas eu vou fazer. Faz sim. Mas sem olhar o resultado aqui, vai olhar depois, tá? Não vou olhar, não. Então, 40 a 50 pontos, alto nível de estresse e ansiedade. Assim, você está tendo uma orientação que você precisa diminuir as suas tensões com maior distração e lazer para compensar os efeitos nocivos do estresse. 20 a 30 pontos,
Estresse e ansiedade médio, normal, viu, Mônica? Em relação ao padrão habitual, as atividades cotidianas trazem uma necessidade de investir energia e nem sempre todos os resultados são perfeitamente atingíveis em todos os tempos. É só fazer uma corrida, professor, só fazer exercício e passa. Só É dar bom, você já tem uma receita, muito legal. Já, com certeza. 30 a 40 pontos acima do normal. Buscar compensações de lazer, diminuir as preocupações diárias. Aí quando fala assim, diminuir as preocupações diárias, mas como que eu vou diminuir a preocupação diária se ele não faz isso? As crianças aqui, porque fazem aquilo, porque não tem dinheiro suficiente. Não é assim? O dinheiro não dá. Evitar um acúmulo de desgaste, prejudicando seus relacionamentos e sua saúde. Que coisa, não é? Tudo isso dá para trabalhar. Para reduzir suas preocupações diárias. Professor, Oi. isso me resume no momento. Legal. Por isso eu nem respondi o teste. Legal. Muito obrigado pela sua contribuição, minha querida. Então, preocupações diárias. O que é que está provocando a preocupação? O que é que nós temos que fazer para reduzir? Evitar o acúmulo de coisas por fazer, evitar o acúmulo de coisas que nos preocupam e desgastam, e com isso está prejudicando o nosso relacionamento, a nossa saúde. Uma delas que as pessoas sofrem, em mais de 90% da população, é a desorganização pessoal, a desorganização financeira. Quando toco nessa questão financeira para entender como é a vida da pessoa, 99% não tem controle. Como é que você controla a sua vida financeira? Pelo cartão de crédito. Está ferrado. Está tudo aqui na minha cabeça. Eu anoto tudo. Sim, mas você analisa o que está acontecendo? Mas como analisar? Analisar. Para onde vai o dinheiro? Aí a pessoa, não, realmente, eu não sei como fazer. Você tem interesse em organizar? Tenho. Você quer que eu lhe envie uma planilha de fluxo de caixa? Quero. Então tá, então vou enviar para você. Se você quiser usar. Eu não estou impondo, apenas colocando uma situação. E a planilha do fluxo de caixa é extremamente importante para organizar a vida da pessoa, para reduzir sensivelmente essas preocupações diárias. É quando você faz a sua planilha de fluxo de caixa, você faz a pessoa recebe, por exemplo, no dia 30. Aí você escuta pessoas falar assim, puxa vida, todo dia 30 chega a minha menstruação, que é o meu salário. Dura 3 dias. Se você organiza a sua vida, que você sabe que no dia 30 você recebe determinado valor, e se você tem lançado na sua planilha os seus gastos reais, nos mínimos detalhes, você saiu na rua, comprou um picolé, você vai lançar que você comprou um picolé, você vai começar a enxergar para onde está indo o dinheiro. E pode ter a certeza, vai conseguir fazer com que comece a sobrar dinheiro, porque você está enxergando para onde está indo o dinheiro, não está aqui, está na planilha. Isto evita acúmulo de desgaste, diminui as preocupações diárias. Se você começa a fazer o seu fluxo de caixa, planejando o seu mês, coloca lá todas as suas receitas, você já tem um quadro, que já está fazendo histórico, de todas as suas despesas e todos os seus compromissos. Lá embaixo está dando um resultado. Se estiver dando vermelho, realmente, preocupação diárias, porque como é que eu vou me livrar desse vermelho? Isso está provocando desgaste muito grande, porque preocupação desgasta.
Mas, uma vez que esteja fazendo o controle, você tem ali um quadro que mostra para onde realmente está e onde é que você pode reduzir, onde é que você pode cortar. Pequenos detalhes fazem parte do equilíbrio da administração pessoal. Se você chegou a 10 e 20 pontos, estresse abaixo do normal, em relação ao padrão habitual, mostrando que consegue atingir seus objetivos com satisfação e prudência, não prejudicando resultados, facilitando com mais frequência os resultados positivos nos relacionamentos e mantendo a sua saúde em níveis adequados a ótimos, evitando psicossomatizações. Não está estressado, o estresse acaba com a pessoa. De 0 a 10 pontos, nível do estresse e ansiedade muito abaixo da média, indicando, portanto, que está com pouca energia. Há assuntos cotidianos que podem prejudicar o interesse em novos métodos de realização com a vida. Ora, nesse quadro aqui, isso pode te levar a uma depressão. É necessário o equilíbrio, 10 a 20 pontos. Não é qualquer coisa que vai te estressar. Você está no quadro de 10 a 20 pontos, 15 pontos, 20 pontos. É nos 20 pontos aqui dos seus estresses, do seu nível de estresse, que você pode atingir seus objetivos com satisfação e prudência, porque você sabe que alguma coisa pode acontecer, então você tem prudência para realizar. E quando você administra sua vida com seu fluxo de caixa direitinho, você tem prudência como você vai gastar o seu dinheiro, não prejudicando seus resultados. E isto vai contribuir sempre, com mais frequência, os resultados positivos. E quando você tem resultados positivos, você não fica com estresse e que está tranquilo, seus relacionamentos são mais tranquilos, porque você não se irrita com qualquer coisa, você suporta mais afetos que são jogados em cima de você. Ou vem o afeto e você diz, não me pertence, joga fora com facilidade. Aí a sua saúde está em nível adequado para ótimo. A ansiedade, que é um mal que assola a humanidade. Uma pessoa em altos níveis de ansiedade, durante tempo prolongado, seu bem-estar psicológico se encontra seriamente prejudicado. Seus sistemas fisiológicos podem se alterar por excesso de solicitação e compromete a imunidade. Compromete seriamente a imunidade. O sistema imunológico pode ser incapaz de defender o organismo e seus processos cognitivos prejudicados, provocando uma diminuição do rendimento pessoal. Aí, a evitação das situações que provocam essas reações ansiosas pode comprometer sua vida socioocupacional. A ansiedade é uma coisa realmente muito complicada. A gente começa a conversar com as pessoas, ou você pode também começar a olhar para você, como que você reage diante de determinadas situações, e o que a ansiedade faz com que você tenha resultados negativos. A ansiedade, apesar de ser considerada uma reação emocional normal, e que surge como resposta do organismo diante de determinadas situações, quando tem sua frequência, intensidade ou duração excessiva, passa a se tratar de uma ansiedade patológica. Esse bichinho aí da Era do Gelo, uma ansiedade patológica para pegar e saborear aquela noz. Quanta coisa que faz para chegar lá. O sofrimento que mostra de ansiedade para poder pegar a nós. Psiquiatricamente,
a presença de forte estado ansioso não somente pode ser a base dos denominados transtornos de ansiedade, começa a falar agora em transtorno, aí já vamos entrar nos quadros de análise de psiquiatria, já vamos ter que estudar um CID-10, um DSM-4, um DSM-5. Mas também está associada frequentemente à depressão, porque a ansiedade também provoca a depressão. Você entende isso? Então, pode dizer, eu quis dizer que eu sou... Ataque de pânico, que eu sou egocêntrica, que eu sou crises súbitas, não é você. de sintomas de apreensão, medo intenso ou terror, acompanhados habitualmente de sensação de morte iminente. Aparecem também durante esses ataques sintomas como palpitações, opressão ou mal-estar torácico, aperto no peito, sensação de sufocamento, eu não consigo respirar, falta de ar, medo de perder o controle de si mesmo ou de ficar louco. Lembra do caso que eu contei daquela gerente do banco com ataque de pânico? Por causa do piercing? Professor, tem alguém que está com o Algum microfone ligado. som está atrapalhando. Aí, já, muito obrigado pela interferência, pela ajuda, muito legal. Agorafobia. Aparecimento de ansiedade do comportamento de evitação de lugares ou situações de onde escapar possa ser difícil ou complicado. Geralmente, a agorafobia acompanha o pânico, a síndrome de pânico. Um pavor de estar no meio de pessoas, um pavor de estar num lugar que possa vir muita gente, como você chegar num shopping, ainda quando está vazio, entra no shopping e vê aquela coisa toda grande, ou entra numa área de alimentação, aquele monte de restaurantes, mesmo que não tenha ninguém, vem aquele mal-estar, aquela sensação de que aquilo vai entupir de gente. Então, o aparecimento de ansiedade é o comportamento de evitação de lugares ou situações de onde escapar pode ser difícil ou complicado. Entra no cinema, entra num teatro. É um lugar grande, fechado. Quantas portas tem de saída de emergência? A pessoa que está na agorafobia, ela se apavora com isso. E também a manifestação do pânico também se apavora com isto. Ainda, onde seja impossível conseguir ajuda no caso de se passar mal. Então, tudo isso é um processo mental e que provoca uma somatização que começa a alterar totalmente o comportamento normal de uma pessoa, prejudicando totalmente a qualidade de vida. A fobia social. Pavor de estar com as pessoas. Quantos estão em fobia social hoje por causa do coronavírus, hein? A distância de 2 metros é pouco, tem que ser 1 quilômetro. Se caracteriza pela presença de ansiedade clinicamente significativa, como resposta a situações sociais, atuações em público. E também pode dar lugar a comportamentos de evitação. Uma ocasião, eu fui fazer uma exposição de um trabalho no Sesc. Não, não, era Sesc, isso mesmo. E tinham várias moças que estavam se formando naquele dia na área de nutrição, técnicas de nutrição, todas em alimentação. E elas tinham que entrar num palco, fazer a sua apresentação, lá no púlpito, projetando. Aquele tempo não existia
Hoje, como nós temos aqui um PowerPoint, era projeção de slides. O pior ainda já era antes, quando era a retroprojetor. E tinha que fazer a apresentação com slides. Aquele carrossel, um monte de slides. Aí uma delas veio conversar comigo, apavorada. Ela estava suando e tremendo. E conversando comigo, ela falou, poxa, mas que interessante, você fez tudo, você preparou seu material, você se formou, você só vai fazer a sua apresentação para você receber o seu diploma, tão merecido diploma, e você está nessa crise aí. Mas vamos lá, onde é que você vai fazer a apresentação? Eu segurei na mão dela, fomos lá no palco, coloquei ela no púlpito, suava a mãozinha dela. E aí falei para ela, olha aqui para esse palco está vazio, tá? É aqui que você vai falar? Eu falei, é aqui que eu vou ter que falar. Então tá, então você vai olhar, você vai chegar aqui nesse palco. Agora, procura um ponto lá no palco para você não olhar para baixo. Um ponto um pouco acima da linha do horizonte do seu olhar. Ela olhou, sim, lá onde tem... lá tem um sinal de saída. Legal, lá onde está o sinal de saída, legal. Então, fica olhando para aquele ponto lá. Aí ela ficou olhando. Continua olhando lá e fala agora para mim o que é que você preparou, o que que você vai fazer. Ela começou a falar, sim, mas não tira o olho de lá, tá? Não olha para o público. Dá a impressão que você está olhando para o público, mas não olha para o público. Aí você pode falar. Nossa, acabou o pavor dela. Ela tremia assim, adquiriu firmeza. Daí a pouco ela veio me chamar. Tinha umas 10 na mesma situação. Tá bom, então vamos fazer esse exercício aqui. Vamos dar as mãos e vamos olhar, cada uma vai olhar um ponto, e assim fez um exercício mental que reduziu totalmente a fobia, o medo da população, do povo. Porque se fosse para olhar e pensar o palco vai estar cheio, é o que estava provocando, portanto, a fobia. Ficou claro? Ai, danado do toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Como tem gente com toque. Tem que ser tudo muito organizadinho. Você identifica logo. É tudo muito limpinho. Vocês assistiram aquele filme Dormindo com o Inimigo? Quem não assistiu, por favor, toma nota. Dormindo com o Inimigo. Vamos ver o que é um transtorno obsessivo compulsivo psicótico. Tem um filme, quer dizer, um filme bem legal, que é o Toque mesmo. O Toque-Toque. Muito bom. O Toque-Toque, ele já é cômico, né? É um tanto exagerado. Também é bom. Mas o dormindo com o inimigo é melhor ainda. Porque mostra que ponto obsessivo que a pessoa fica, que ela pode se transformar no psicótico assassino. Então, toque, transtorno obsessivo compulsivo. A gente observa nas pessoas. Chega na mesa, é tudo no lugar certinho. Se eu coloco esta caneta assim, e alguém mexer nela e deixar assim, aquilo me irrita. Qualquer coisa que esteja fora do lugar, como eu organizo e alguém vai ali e coloca de uma forma diferente, pronto, já provocou uma irritação na pessoa, provoca um afeto. Então, o toque, ele se caracteriza por obsessões que causam ansiedade. Obsessão por limpeza, olha que coisa. Causa ansiedade e mal-estar significativos. Compulsões, cujo propósito é neutralizar a ansiedade. As obsessões são ideias involuntárias, recorrentes,
persistentes. Puta, quanta coisa mental que está me provocando o toque. Ideias involuntárias. Surgem ideias que vêm do consciente. Você não está planejando, mas está pensando um monte de coisas. Ideias involuntárias recorrentes com frequência. Aumenta a ansiedade e toque. Na fala da pessoa, quando ela está falando, se ela está falando rápido, o que ela está contando, a ansiedade de contar, a gente começa a fazer uma identificação. Nós não falamos de identificação porque nós estamos, na realidade, diagnosticando. Mas para nós o que interessa é a identificação, para que possamos pontuar. Nós não vamos dar diagnóstico para a pessoa que está conosco. Jamais um psicanalista dá diagnóstico. Ele vai utilizar este conhecimento de identificação de um diagnóstico que ele faz para que o psicanalista possa pontuar adequadamente para a pessoa poder resolver aquilo que está provocando esse transtorno obsessivo compulsivo. Geralmente, ideias involuntárias recorrentes que persistem constantemente. Absurdas e geralmente desagradáveis, que aparecem com grande frequência, sem que a pessoa possa evitá-las. Sabe quando tinha a equipe de vendas, que eu fui diretor de empresa multinacional em São Paulo e cuidava também principalmente da parte comercial? Os meus vendedores eram engenheiros. E quando tinha algum negócio importante para fechar, lidamos só com empresas importantes, e aí alguém me dizia assim, mas agora eu tenho que, ele vai assinar um contrato, eu tenho que elaborar um contrato, mas e se ele não assinar o contrato? A ansiedade ia estar desenvolvendo nele uma obsessão. Então eu digo assim, pergunta para ele, você quer assinar o contrato agora? Nossa, eu vou perguntar isso para ele, se ele fala não. Qual que é o problema se ele falar não? O não você já tem. Não é? Se você está pedindo para ele assinar um contrato que vocês vão fazer um negócio, perguntando, você quer assinar o contrato agora? Não tenha medo dele falar não. O não você já tem. O pior que pode acontecer é ele falar sim, eu quero. E é um fato, isso é técnica de vendas, é muito importante. Uma ocasião, um vendedor de anúncios, ele estava numa lavanderia, e essa lavanderia, o dono que estava ali era novo, mas ele estava sendo assessorado por uma cunhada dele, que já tinha uma rede de lavanderias, uma pessoa bastante experiente. Então, esse vendedor de anúncios estava vendendo um anúncio para uma revista para colocar a lavanderia dele, que era nova, no pedaço. Aí deu tudo certinho, elaborou como seria a propaganda e tal. Quando esse vendedor foi lá para fechar o pedido, com tudo pronto, aí essa cunhada dele experiente estava lá. E aí o vendedor colocou, tá bom, seu anúncio assim, assim, ok, tá ok. Então, por favor, assina aqui para mim. Aí ela falou para ele, não assina não. Você tem certeza que eles vão publicar a quantidade de volumes que eles estão dizendo que vai publicar? Aí ele olhou para ela, é mesmo, né? E virou para o vendedor e disse assim, mas que garantia que eu tenho que vai publicar, que vai sair 5.000 exemplares? O vendedor, muito calmo, olhou para os dois e disse assim, poxa, questionamento muito importante que vocês estão fazendo. Se vocês têm dúvida da empresa que eu trouxe aqui, se acham que ela não vai cumprir com o que está dizendo, por favor, não assina não, viu? Aí imediatamente ela falou, não, eu vou assinar sim, assinou na hora. Percebe como soube trabalhar?
eliminou aquela ansiedade de que se eu fosse falar isto, ele pode dizer não, ele pode não assinar, mas já não tinha assinatura mesmo. Então foi só confrontar, dizendo, portanto, se você acha que a empresa que eu estou aqui representando não vai cumprir, não assina. Pronto, ficou do lado deles. Isso Oi. aí, professor, eu sou corretora, né? E eu sei do que o senhor Como é está que é? falando. Eu sou corretora, tu sabe disso. E uma das coisas assim que a gente tem que, às vezes, até entender o cliente, né? Por que ele quer comprar aquilo, sabe? Porque, querendo ou não, uma venda te dá um bom dinheiro, sabe? Sim. Então, de alguma forma, a gente tem que trabalhar muito, 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 muito o ego da pessoa. Isso. O senhor sabe disso. E não ter medo, né, Mônica? Eu não tenho. Isso. Não ter medo de uma resposta. É bem isso aí. Porque o não você já tem. Verdade. Qualquer coisa que você faça para modificar ou para fechar o negócio pode contribuir para você ter o sim, né? Na verdade, a gente tem que ir atrás, mais ou menos, do cliente X, né? Mas se um não deu certo, vai em outros, vai em vários, mas tu não pode esquecer que tu tem que ter trabalho. Não, você bem... Por que eu saí? Eu tô querendo psicanálise, porque seja corretor, para ver que bom que é. É muito louco. Psicanálise se aplica muito em vendas, em marketing, em propaganda. Porque é saber lidar com as pessoas. As compulsões são comportamentos repetitivos e litúrgicos que se realizam em forma de rituais. Aquelas pessoas têm ritual para fazer as coisas. É muito metódica. Então, na fala da pessoa, você começa a fazer a identificação de um transtorno obsessivo compulsivo. Eu gosto de tudo certinho, tudo arrumadinho. Pronto, está mostrando para mim que ela tem um toque. Como a pessoa se veste, mostra também um toque, muito alinhado, muito arrumadinho. Portanto, minha gente, diante da complexidade na conceituação da psicossomática, que é muito complexo realmente, o princípio unificador é o de que sempre existe um fator psicológico. Esse fator psicológico determina uma influência essencial na etiologia da somatização, aliado à sensibilidade de uma área orgânica que vai captar isto para este ponto orgânico, que vai se afetar, que vem a funcionar como caixa de ressonância. Isto varia de pessoa para pessoa. Considerando aí os fatores genético-constitucionais de cada pessoa, de cada indivíduo, que não tem um igual ao outro. Essa caixa de ressonância pode ser uma dor de cabeça, pode provocar uma febre, pode provocar uma diarreia, pode provocar uma prisão de ventre, pode provocar um mal-estar, uma taquicardia, aumentar a pressão, diminuir a pressão, dor no fígado, dor nas costas, dores musculares. Uma série de coisas que se desencadeiam em função de um transtorno obsessivo-compulsivo, que é também na avaliação de vários fatores psicossomáticos que podem estar assomando a mente do ser humano. O que leva à somatização são fatores variados, que exigem investigação e que podem surgir de várias vertentes. Nós não sabemos quais são. Assim, esta poderosa mente humana, que precisa ser tratada, quando está sob estresse, quando está doente, ela pode desenvolver patologias mentais, que, por sua vez, vão transmitir para todo o corpo e, assim, criar as situações mais variadas, nefastas, de doenças que são incompreendidas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação?
Alguma identificação com pessoas do Meu seu... teste deu 22. Hein? Meu teste deu 22 ontem. Seu teste é 22? É, de ansiedade. Né? Você Tá acabou bom, de né? fazer? Aham. Ué, então tá bom, hein? E sendo bem sincero, Ah, então tá comigo, bom. Que beleza. Nossa, professor, meu deu 17. bom também. 17? É? Tá ótimo. Será? Volta lá de novo na avaliação. Bom, nesse momento, Revisi, É, e quem mais Revi- fez? Quem mais Me fez? recuso a contar o resultado do meu. Foi. porque Eu não fiz, é só uma brincadeira, eu não fiz, mas com certeza vai dar altíssimo. cara, eu acho que depende muito, né? Depende do período que tu tá. Esse teste ele é bem. Sim, sim, A curva dele é bem. sim, Depende do momento, né? sim. uhum. Com Eu também certeza. acho. Sim. O momento influencia sensivelmente, tá? Daí que nós temos que entender a vida é um momento. Daí que nós temos que ouvir mais e praticar para introjetar dentro de nós, recomendar para as pessoas com quem nós lidamos, como uma onda no mar, do Lulu Santos. Ouvi bastante esta música para trabalhar esta parte interna que provoca a somatização. Que nada do que foi será, do jeito que a vida já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tudo passa, tudo sempre passará, professor. Isto. É bem assim. A vida é como as ondas no mar. Não vai vindo infinito, né? Ou ao contrário, mas é o conteúdo que eu estou passando. E que não adianta mentir para si mesmo. E nem fingir. Porque há tanta vida lá fora como há dentro de mim. Não vai vindo infinito como a onda do mar. Fantástica essa letra dele. De gênio, né? Há também uma outra música bem antiga, de Charles Chaplin, que fala na questão de relacionamentos, de ilusões, que é Luzes da Ribalta. E que a letra, de acordo com minha memória, é assim: vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir, se o que foi para nós não voltará jamais. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões, se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. É o ciclo da vida. Não é isto? Alguém mais quer falar? Nenhuma pergunta? Todas as pessoas possuem uma potencialidade somática, ninguém escapa. E que em determinadas situações emocionais podem ativar o mesmo e haver uma manifestação na corporalidade orgânica. Seja lá o que for, mas todas as pessoas assim reagem. Assim é o ser humano. Trabalho para nota. Artigo com no mínimo 3 páginas, máximo de 5 páginas. Você já fez, Mônica, analisando o filme O Aviador, com Leonardo DiCaprio. Ou escolher uma patologia constante da apostila que vocês receberam. Ai, gente, mas assim, ó, o filme é maravilhoso. É fantástico esse filme, vale a pena. Nossa, maravilhoso. Leonardo DiCaprio, onde Não mostra... é por causa dele, é por causa mesmo do roteiro e também Não, do roteiro, ele é muito história, né? inteligente, sim, mas a interpretação dele foi magistral. Não é? Que ele soube interpretar perfeitamente o que é um psicótico com transtorno obsessivo compulsivo. Porque para fazer as coisas... Mas
Professora, eu vou até te perguntar uma coisa. Hum. É interessante, isso já li num livro, tá? Mas as pessoas neuróticas, assim, desse tipo, elas têm vamos dizer, uma ascensão, assim, profissional ou algo assim na parte de trabalho, de criação, ou não? As neuróticas são uma coisa. Agora nós estamos falando aqui de um quadro em que ele apresentava crises psicóticas. Não, isso sim, mas a parte principal neurótica... Os que fazem, além daquilo que é comum fazer, que fazem essas grandes realizações, os grandes eventos, só louco mesmo para fazer aquilo. Porque uma pessoa em sã consciência não arrisca, não é? Tem medo. Não, é justamente, mas a questão principal da mãe dele é incrível, né? Tipo... Sem dúvida, é fantástico. A análise que você fez foi muito boa, foi realmente muito bom o que você colocou ali. Bom, professor. Como diz, Então, né, Antônio? A psiconeurose afetada por somatizações que provocam esse tipo de transtorno, porque a Mônica soube identificar o porquê que ele tinha ficado daquele jeito. Obsessivo, transtorno obsessivo compulsivo. E assim, tantas outras doenças que vão se apresentar no nosso dia a dia que a gente pode identificar nas pessoas. Certo, até porque, professor, eu acho que cada um tem um tipo de diagnóstico. É tipo, claro, a gente usa o manual, mas cada um tem um tipo de diagnóstico. Nível, né? Um com maior intensidade, outro com menos intensidade, Exatamente. outro moderado. Aquela questão do leite. Professor, mas aquela questão do leite, por favor, né? Hein? Do leite. Sim. O leite dos peitos. O que tem? Né? Não, eu achei bem interessante, sabe? Tipo, nossa, na parte de analisar Sim. o desespero dele do leite. Sim, sempre sim. leite. Cadê? Sim. Ele não bebia, ele só queria leite. Aham. Fazendo uma ponte aí em relação ao que a Mônica pontuou, né? Tem uma frase do Nietzsche, né? Que ele fala que às vezes o pior da gente é o melhor da gente, né? Que às vezes faz com que a gente levante a bunda da cadeira e faça, né? Então, exatamente, concordo, totalmente. Então, só fazendo uma ponte. Muito bem. Alguma observação mais? Débora? Vai fazer seu teste, Débora, ver como é que está? Tenho, né? Mereço legal. esse teste no momento para fazer um comparativo, né? Você sabe a importância desse desenvolvimento para você também deslanchar. Como é importante isso. Sara, algum comentário? Cadê a Sara? Oi, Sarinha. Estou aqui. Tá. Quer fazer alguma observação, dar sua contribuição com seus conhecimentos de medicina, de homeopatia? Então, tudo é muito interessante, né, professor? Sim. Eu não estou preparada psicologicamente para falar, não. Mas é tudo muito interessante. É uma enxurrada, né? É. Então tem que fazer um brainstorm, desenvolver isso, né? Maria, quer falar um pouco, Maria? Muito obrigado. Oi, professora. Oi. Tudo certo. Deu um pouco alto, 39. Acho que eu vou precisar pensar numa terapia, não é? Legal, Maria. Obrigado da sua presença. A Mônica já falou, muito obrigado também da presença, da Débora, da Sara. Marcelo, quer falar alguma coisa a mais? Está sem áudio, Marcelo. Liga teu microfone. Aí. Desculpa. Não, bem tranquilo. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada. Rose, muito obrigado, querida. Você sempre contribuindo bastante com a gente. Muito obrigado. Álvaro? Beleza. Eu olhei por cima o teste, mas já senti que vou me sair bem. Estou vivendo um momento especial da vida.
Tá bom, então. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação na nossa aula de hoje. Obrigado, Antônio. Obrigada. Um abraço, Tchau, gente. Boa abraço, noite. pessoal. Tchau, Boa pessoal. noite.